Me diz uma coisa, você pretende construir a sua casa algum dia? Meu filho, eu tô tentando acabar a minha casa, tem 7 anos e eu não consigo. Mas você sabe uma coisa importante que você precisa fazer antes dessa obra começar? É ganhar na Mega Sena? Não, rapaz, você precisa fazer uma boa escolha do terreno que você quer construir. Porque você sabia que o terreno que você escolhe pode fazer sua obra ficar muito mais cara do que você estava imaginando? Seja aí um terreno inclinado, né, com aclive, declive, um terreno rochoso, um terreno com água, até mesmo a cor do terreno pode influenciar no custo da sua obra. Fazer uma boa escolha do terreno pode fazer economizar milhares de reais. Pronto, não sabia que eu precisava da birosca desse vídeo, agora você vai ter que falar. Então assista esse vídeo antes de pensar em comprar algum terreno. Fala pessoal, tudo bom? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que se preocupar antes mesmo de começar a construir a nossa casa, né, é onde ela vai ser construída. E o terreno que você vai utilizar pode fazer o seu orçamento ir lá pra cima ou até mesmo te fazer economizar muito dinheiro. Então você não tem que se preocupar só se o terreno está num condomínio fechado ou num bairro. Na verdade, até mesmo onde o sol nasce, onde ele se põe, a cor do solo, tudo isso influencia para fazer se você vai gastar muito mais ou menos na hora da construção dessa casa. Então nesse vídeo eu vou te mostrar várias coisas que podem inviabilizar o seu sonho aí, deixar sua obra muito cara e obviamente também vou te mostrar algumas soluções para você economizar nessa construção. Mas além de preocupar com o terreno, tem várias outras coisas que você tem que se preocupar para uma obra acontecer, né? E se você quiser aprender como acompanhar a sua obra do jeito certo, fazer ela acabar dentro do prazo, do orçamento que você tem, não gastar muito mais do que você estava imaginando e ainda ter um bom serviço, cobrando direitinho das pessoas que você contratou, eu posso te ajudar no meu curso Arquitetando o Seu Sonho, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas antes, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube, para a gente ajudar mais gente. E também, se você puder, se inscrever no canal, eu te agradeço de coração, que vai ajudar muito aqui e incentiva o nosso trabalho. O nosso terreno, pessoal, ele pode ser de 3 formas, tá? Você pode ter ele plano, você pode ter ele em declive e você pode ter ele em aclive, ou seja, terrenos inclinados. Quanto maior o desnível que você tem no seu terreno, mais desafiador é construir naquele local. Por esse motivo, inclusive, você consegue encontrar muitos terrenos desses que são inclinados mais baratos do que os terrenos planos. Então você tem essa possibilidade de economizar na hora de comprar o terreno. Porém, construir nesses terrenos inclinados aí geralmente custa um pouco mais caro. Então economizar para comprar o terreno não serve de nada nessa birosca. Calma, rapaz, vou te ensinar uns macetes aqui como é que você pode deixar essa obra menos cara. Isso aí pode ser muito vantajoso sim, tá? Mas via de regra, qualquer terreno que você tenha que fazer uma modificação, uma movimentação de terra, seja tirando terra ou colocando terra nele, vai ter um custo mais elevado, porque você tem que fazer ali um muro de contenção, que a gente chama de muro de arrimo. E esse muro, ele tem uma estrutura mais robusta, você tem que se preocupar ali com a impermeabilização, já que ele vai estar tocando na terra, né? Você também tem que fazer um sistema de drenagem, enfim. Só aí você já tá vendo que tem várias etapas além do que teriam num terreno plano, que você não precisa de tudo isso. Fora que você também tem mais tempo de execução de obra, porque leva mais tempo também para fazer cada uma dessas fases aí. Mas um terreno inclinado, pessoal, ele também pode ter muitas vantagens de você projetar nele. E eu já vou te mostrar cada uma dessas vantagens. Mas primeiro você tem que contratar um topógrafo ou uma empresa de topografia para fazer o levantamento planialtimétrico. A mãe de quem? Não é mãe de ninguém não, rapaz. Isso é um tipo de serviço que o topógrafo, né, ele vai medir ali as curvas de níveis, também as dimensões certinhas do seu terreno, para o seu arquiteto conseguir projetar em cima, né, desses desníveis que você tem. Eu não aconselho você fazer nenhum tipo de modificação ali no seu terreno antes de você ter o projeto, porque às vezes conversando com o seu arquiteto, você pode aproveitar os desníveis já existentes, né, para que você faça o mínimo de movimentação de terra possível, ou até mesmo nenhuma movimentação, e o que vai te fazer economizar muito mais lá na frente. Que às vezes você faz essa modificação antes, você pode deixar o seu terreno mais engessado, ou até mesmo perder a possibilidade de economizar. Depois disso, eu aconselho que você faça um estudo de sondagem, que é quando você faz ali uma furação, né, no seu solo, tanto para você saber o tipo de solo que ele tem, como também a profundidade, onde você tem o solo com mais resistência, porque isso vai influenciar direto no tipo de fundação que você vai utilizar, se vai ser uma fundação rasa, se vai ser uma fundação profunda, e isso também interfere diretamente no custo da sua obra. E se você escolhe uma fundação errada para o tipo do seu solo, você pode ter problemas de rachaduras, de recalque, que é quando a sua casa afunda no terreno, seja ele dos lados ou ela por inteiro. Nesse tipo de terreno inclinado, a gente tem que ter cuidado também como vai sair dali, por exemplo, as águas pluviais e o esgoto. Ele vai sair pela rua que está ali atrás, é na rua que está na frente, vai precisar ser bombeado de alguma forma. Tudo isso aí vai interferir em custos para você. Agora eu vou destrinchar um pouquinho mais os terrenos com declive
declive e com aclive para você ver vantagem e desvantagem de cada um deles, que às vezes essa economia que você vai ter na compra do terreno pode ser vantajosa para você. Então, assim, não descarta um terreno só porque ele tem inclinação, tá, gente? Vamos começar aqui falando um pouquinho então do terreno com declive. É aquele que você tem o nível da rua e ele vai descendo, ou seja, o fundo do seu terreno é sempre muito mais baixo do que a rua. Nesse caso aqui, nós podemos ou criar só uma laje ali, ou nós podemos aterrar aquele terreno. Se for só uma laje, geralmente vai ficar mais barato, tá? Porque você tem menos movimentação de terra. Nesse caso, vão ficar ali alguns pilares, né? Você vai ter ali uma casa sobre pilotis, que a gente chama. Você pode aproveitar esse espaço de baixo, criando ali algum ambiente. Pode também virar um caixão perdido, que a gente chama, que você vai fechar ali de alvenaria, ou até mesmo criar uma porta para criar um depósito, alguma coisa assim. Por ele movimentar menos terra, você acaba tendo menos riscos também de afetar uma construção vizinha. O terreno em declive, pessoal, na minha opinião, ele é mais fácil de você trabalhar do que um terreno com aclive. Você já vai entender daqui a pouco quando eu falar dele. Mas independente de você movimentar mais terra ou não, em terrenos inclinados assim, você vai ter que fazer um muro de arrimo de qualquer jeito. Então vai ficar caro do mesmo jeito, né? Mas por ter menos movimentação de terra, esse muro pode ser menos robusto e você pode gastar menos. Você também pode nivelar o terreno todo, tá? Só que você vai gastar muito, mas muito mais, e vai gastar muito mais também com esse muro de contenção. Uma outra forma de você fazer a sua casa é você criar ali taludes, que são alguns desníveis, né? Tipo uma escada que você faz mesmo no seu terreno. Você também pode fazer a sua casa escalonando assim, fazendo essa escadinha. Pode ter um acesso num nível, depois você pode ter a casa como um todo em outro nível, e embaixo você pode ter uma área de lazer ou alguma coisa do tipo. Nesse tipo de construção com desnível, você pode criar um subsolo, o que te faz ganhar, querendo ou não, ali um andar a mais. Porque às vezes quando você fala de um terreno plano assim, você tem limitação de fazer 1, 2 pavimentos que o Código de Obras vai te permitir. Mas às vezes em terrenos assim inclinados, você tem essa opção de ganhar essa parte de baixo como algum local a mais ali na sua construção. Ou até mesmo você pode criar uma área de lazer lá mais para os fundos, né? Inclusive esse tipo de terreno é ótimo para você fazer uma piscina com borda infinita. Geralmente esses terrenos assim, eles costumam ter uma vista mais bonita, uma coisa legal. Dá até para você criar alguns mirantes assim, que fica muito interessante. Até a área de lazer mais para os fundos assim da casa pode te trazer mais privacidade, tá? O ruim de você ter a garagem mais baixa é que você tem que ficar subindo escada. E tem que levar compras com escada também, não costuma ser uma coisa muito legal, né? Essa inclinação costuma favorecer também a questão da irrigação. Você só tem que tomar cuidado para onde que essa água tá indo. Se vai precisar daquele bombeamento ou não que eu falei para vocês. Mas assim, construir essa casa com essa laje ali que eu falei para vocês costuma ser mais barato do que fazer um aterramento, alguma coisa ali no seu terreno. Ou então, para minimizar um pouco esse custo do aterramento, você pode fazer a sua casa escalonado, como eu te falei, mas vai ter uma escadinha ali em cada bloco de casa assim. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Só de ficar pensando em subir e descer essa escadinha eu já cansei, Ralph. Não quero isso aí não. Você que sabe, são essas opções todas aqui que eu te falei. Agora vamos falar um pouquinho do terreno em aclive, que é aquele que você tem o nível da rua e o seu terreno ele vai subindo. O legal desse terreno é que geralmente com ele você consegue fazer fachadas assim bem imponentes, bem bonitas. Só que infelizmente, ao contrário do terreno em declive, aqui não tem jeito. Você vai ter que fazer uma movimentação de terra, vai ter que fazer uns cortes ali. E mesmo que seja uma casa térrea, você vai precisar ter uma escada ou até mesmo uma rampa ali para você acessar essa casa logo no começo. Ai, Ralph, minha hérnia de discos, meus joelhos já doeram só de olhar pra essa foto aí. Que isso, rapaz? Você não é jovem? Eu sou, rapaz. Deixa quieto isso aí, ó. Corta esse negócio do vídeo aí. Vou cortar nada não, deixa todo mundo ficar sabendo. Se você for fazer um corte nesse terreno para deixar ele reto, você já sabe que você vai gastar muito mais. Não só com a parte de aterramento, mas também com toda a contenção que vai ser necessária. Fora que se tiver construção vizinha ali, você tem que ter muito mais cuidado para não afetar as outras casas na hora de fazer essa movimentação. E o legal da casa ser mais alta assim é que na frente dela você também pode ganhar um pouco mais de privacidade, tá? E aqui você tem algumas opções para fazer com a sua garagem. Você pode subir com ela, deixar no nível da casa ali normalmente, só que nesse caso aí você vai precisar fazer uma rampa. E qual que é o problema disso? A rampa, pessoal, para um carro, ela tem mais ou menos ali 20% de inclinação. Agora imagina a altura que você tem que chegar lá na sua casa. Ah, tô com preguiça de fazer conta. Como é que faz isso aí? Tá bom, vamos lá, só para você ter uma noção aqui, tá? A cada 10 metros, se você subir 1 metro, você tem ali 10% de inclinação. 20% é o dobro disso. A cada 10 metros, você sobe 2 metros. Então vamos dizer que você queira subir 3 metros para fazer a sua garagem lá. Você vai ter que ter uma rampa de pelo menos ali uns 15 metros. Ou seja, pega um pedação do seu terreno. Mas, gente, isso aí é quase o tamanho do meu terreno todo. Pois é, muitas vezes não é muito viável fazer isso daí. Por isso que eu acho legal, às vezes, você trabalhar com a sua garagem ali embaixo, num subsolo. O ruim é que você vai ter que ter, né, essa escadinha para subir toda vez que for chegar na sua casa, com uma compra, alguma coisa do tipo. Mas eu acho legal a garagem
mais de trabalhar ali embaixo porque você ganha mais projeção na sua casa. Por exemplo, a garagem, uma vaga de carro tem mais ou menos ali 2,5 por 5 metros ou um pouco menos. Ou seja, 2 vagas de carro, mais ali a circulação, você tem mais de 20 metros quadrados ali. Numa casa plana, que a garagem está ali na frente, geralmente você perde esse espaço ali logo na fachada da casa. Agora, se ela puder trabalhar embaixo, você ganha mais espaço de projeção ali em cima na casa, o que pode até mesmo te fazer ganhar mais quintal. E você também tem essa opção de trabalhar com taludes ou até mesmo escalonando a sua casa para você gastar um pouco menos ali nessa parte do aterramento que eu te falei. Fica um sobrado, só que ele fica na diagonal. Ou se você quiser também uma casa terra, é possível, mas vai precisar dessa escadinha na frente de qualquer jeito, como eu te falei. Se uma rampa de carro já toma tanto espaço assim, uma rampa para pedestres, ela costuma tomar mais espaço ainda, porque muitas vezes você precisa mais do que o dobro de comprimento para conseguir chegar nessa mesma altura. Uma solução, caso você queira fazer uma rampa para pedestres, né, é você ter um lance, ter um patamar, um outro lance, depois um outro patamar e assim por diante. Ou até mesmo fazer uma escada junto com rampa, também é possível. Existe a possibilidade até de você usar o paisagismo e esses taludes, pessoal, como um muro de contenção. Só que, infelizmente, isso aí você vai acabar tomando mais espaço do seu terreno, tá? Tem algumas outras opções aqui para você fazer a sua casa em terrenos inclinados. Uma delas é você fazer a sua casa enterrada. Mas aí você tem que ver primeiro se o código de obras na sua cidade permite que isso aconteça. É legal isso aí porque você tem um isolamento térmico muito bom. Só que aí você vai ter que criar alguns pátios ali, alguns espaços para ter essa ventilação vinda de cima. Olha só, já gostei desse daí. É bom que eu me escondo lá e ninguém me acha. Rapaz, para de ser antissocial assim, rapaz, coisa feia. Outra forma que você tem para fazer é essa casa semi-enterrada. Uma parte dela pode estar embaixo do solo, né, como a gente está falando aqui, e a outra parte vai estar visível. Todo esse contato com a terra, pessoal, tem que ter muito cuidado com a impermeabilização, tá? Assim como a gente tem lá com o muro de arrimo. Geralmente a gente usa ali ou manta asfáltica ou uma emulsão asfáltica. E uma outra forma que você tem de fazer a sua casa, que a gente meio que já citou aqui, são as casas sobre pilotis, que ficam com esses pilares assim aparentes. Isso aí é mais comum em casas com declive. Esse tipo de casa aí é legal, você costuma ter uma ventilação bacana, pode até mesmo facilitar na hora de fazer alguma manutenção nas instalações que estão no teto ali do seu pilotis. Além da inclinação do solo, isso e aquilo, outra coisa que é importantíssima, que pode fazer até mesmo você economizar dependendo de como você faz, é a orientação do sol em relação ao seu terreno. Gente, até isso vai dificultar a minha vida, gente. Deixa o sol quieto lá. Mas, meu jovem, isso é muito importante, porque aonde o sol nasce, aonde ele se põe, influencia diretamente de como que o seu projeto pode ser feito. Por exemplo, o sol ele nasce no leste, aonde você tem ali um sol da manhã, que é mais agradável, e ele se põe no oeste, aonde você pega um sol mais quente do dia, que não é tão legal, e ele faz essa movimentação um pouco inclinado para o norte. Ou seja, o norte costuma ser uma fachada da casa que pega sol o dia inteiro. Já a fachada sul é uma fachada que não pega sol hora nenhuma. Então, se você coloca um cômodo ali, por exemplo, que tenha muita umidade, que você precisa de iluminação, aquela coisa toda, pode não ser muito bom, porque pode criar mofo, não é legal. Em regiões mais quentes, nós costumamos colocar ali na parte do sol da manhã, né, no leste, pode colocar ali os seus quartos, pode colocar uma sala, dependendo do caso pode ser uma cozinha, se você usa muito. Já na fachada oeste, você pode colocar, por exemplo, uma garagem, uma escada, um corredor, locais menos nobres, sabe? Uma lavanderia para secar roupa. Já em locais mais frios, a gente tenta pegar o máximo de sol possível. Então, por exemplo, um quarto, uma sala, locais de longa permanência, a gente tenta botar, por exemplo, numa fachada norte, que pega sol o dia inteiro. Mas o fato é que muitas vezes você encontra terrenos, por exemplo, que são chamados de poente, mais baratos do que os terrenos nascente. Então é uma forma de você economizar também, você comprar um terreno desse e você consegue ótimas soluções dependendo do projeto que você quer. Existe vidro de controle solar que minimiza muito a questão do sol. Existem vários recursos de fachada que fazem um sombreamento legal, como um brise, como um cobogó, como um pergolado, uma volumetria da fachada. Enfim, dá para construir legal em qualquer terreno. E muitas vezes, se você encontra um terreno desse que é mais barato só porque ele é poente, você pode economizar aí e usar esse dinheiro na construção da sua casa. Olha que legal! Mas uma outra coisa, pessoal, que pode influenciar muito no custo da sua obra é o tipo de solo que você tem no seu terreno. Basicamente, nós temos 3 tipos, tá? Nós temos o solo arenoso, nós temos o solo silitoso e nós temos o solo argiloso. Ih, já complicou. Calma que eu vou te ajudar aqui, tá? Mas para saber o tipo de solo, você tem que fazer sondagem. Faz uma furação no seu solo para você ver, né, aquilo que eu te falei. Em que profundidade que você tem ali o solo bom e o tipo de solo que a gente tem. O que eu posso te garantir é que não existe um solo que é 100% arenoso, 100% argiloso. Ele pode ter um pouquinho de cada coisa, mas geralmente aquele que tem maior quantidade é o que a gente classifica, né? Ah, esse aqui é um solo argiloso por causa disso. Caso tenha pedaços de rocha ali, você na hora de fazer essa sondagem, você vai usar uma sondagem rotativa, que tem
tem equipamentos próprios para isso, mas obviamente que é um terreno também que você pode gastar um pouco mais, tá? Vamos aqui para a diferença de cada um desses terrenos para você saber como eles funcionam. Começando aqui com o terreno arenoso. Esse é um tipo de solo que ele se movimenta muito fácil, ele é mais permeável, então assim, tem um certo desafio para você construir em cima dele, mas é possível. É um solo que se você não fizer direito o tipo de fundação correta, você pode ter ali aquele recalque que eu falei para vocês, né, da casa afundar. Então é importante você fazer essa sondagem. Geralmente a fundação mais usada nele são as estacas, seja metálica, seja de concreto. E o outro tipo de solo é o solo siltoso. E ele tem a granulometria dele entre o solo arenoso e entre ali o solo argiloso. Só que esse tipo de solo, ele costuma ser bem difícil de trabalhar, tá, pessoal? Ele forma lama com muito mais facilidade. Em períodos secos, assim, ele pode formar muita poeira. Então, assim, para construir, ele acaba não sendo um solo tão legal. Então, se o terreno da sua casa é esse tipo de solo aí, ó, não queria falar nada não. Olha só, eu não sei. Agora como é que eu durmo com um tipo de informação dessa, seu mequetrefe arquitetônico? Por isso tem que fazer aquela sondagem que eu te falei, tá? E o último tipo de solo aqui é o solo argiloso, que é o solo que tem maior concentração ali de argila, né? Ele tem menos granulometria e é um dos solos mais comuns assim no Brasil como um todo. Ele é o melhor solo que tem para construir. Com ele dá até para fazer fundações rasas, como sapata, radieira, enfim. E quando ele tá bem compactado, ele realmente é um terreno muito resistente. Então, se o seu solo é argiloso, pode ficar feliz e soltar fogos aí, meu jovem. Até que enfim você me deu uma notícia boa nesse vídeo, rapaz. Tá aqui só tirando a esperança das pessoas que estão assistindo. Tô tirando esperança de ninguém não, rapaz. Para com isso. Mas ó, os solos também podem ser diferentes de acordo com a cor que eles têm. Você tem solo vermelho, solo amarelado. Gente, agora o chão virou Power Rangers? Vamos lá, o solo avermelhado ou amarelado, geralmente ele possui bastante ali óxido de ferro, que normalmente é um solo muito bom para construir. Já um solo escuro, ele indica a presença de matéria orgânica decomposta ou em decomposição. Costuma não ser um solo muito bom assim para construir, tá? E tem os solos claros, que esses aí indicam pouca presença de matéria orgânica. São os solos arenosos que nós falamos agora há pouco. Você pode construir neles sim, mas tem que utilizar aquele tipo de fundação que eu falei. E tem outros fatores aqui que você também tem que tomar cuidado na hora de construir, que podem limitar ou não aí na hora de fazer a sua construção. Por exemplo, se você tem um terreno alagado ou que tem muita água ali, você vai ter que fazer um serviço de drenagem. E tem uns tubos que passam ali pelo seu terreno e jogam essa água aí para as águas pluviais. Obviamente que tem que continuar fazendo a impermeabilização da fundação, aquela coisa toda para evitar a umidade ascendente. Outras coisas que você também tem que se preocupar, porque podem te limitar, é o seguinte: se você vai usar um terreno de esquina, lembre-se que você tem ali o afastamento frontal num terreno convencional, certo? Aqui em Campos, por exemplo, é de 5 metros. Num terreno de esquina, você tem 2 afastamentos grandes para fazer, seja esse de 5 metros na frente e um de 3 metros do lado, como é aqui em Campos, ou em outras cidades você tem até afastamentos maiores. Fora que aqui você não tem só uma fachada frontal ali que você tem que caprichar um pouco mais. Você tem que caprichar também em 2 fachadas e o custo é maior. Gente, eu não tenho dinheiro nem pra fazer uma fachada, que dirá 2. Tá vendo só? Você tá me desanimando, Ralph. Não fala isso, rapaz. Tô te alertando aqui pra você fazer uma boa escolha, ou até mesmo evitar alguma coisa pra economizar dinheiro depois. Veja também se não tem nada limitando ali o seu terreno, como um poste, um bueiro, uma boca de lobo, né? Pra você ter o acesso ali da sua garagem. Veja se não tem uma mata nativa, alguma coisa assim que você não vai poder mexer, porque sim, até pra tirar uma árvore ou alguma coisa assim, ou movimentá-la, você tem que ter aprovação na prefeitura. E muitas vezes você não pode mexer nessa árvore, às vezes você vai ter que incorporá-la à sua arquitetura, o que eu acho muito bonito. Só que você tem que saber se é uma coisa que você quer ou não antes de escolher um terreno, tá bom? Veja também se tem alguma proximidade ali com córregos, rios, nascentes, porque às vezes você tem afastamentos maiores por conta disso. Analisa também aquela questão da coleta do esgoto que eu te falei, para ver se você vai ter que criar algum sistema de bombeamento. Veja se no terreno existe a servidão de passagem, que é quando você, por lei, é obrigado ou obrigada a permitir que o seu vizinho de cima passe as instalações ali por dentro do seu terreno. É o quê? Pois é, e nesse trecho da servidão de passagem você não pode construir nada, e isso também desvaloriza o seu terreno. Olha só, gente, aí eu dou piti aqui e ninguém sabe por quê. Calma que você pode ser indenizado por causa disso daí, tá? Converse com um advogado direitinho aí, que ele pode te explicar como essas coisas funcionam. Mas é importante que você saiba dessa informação, que seja passado para você antes de comprar esse terreno, tá legal? E obviamente, veja também se a documentação do terreno tá tudo ok aí, tudo direitinho, tá? E assim, pessoal, existem outros fatores que também vão influenciar para você escolher um terreno. Esses que eu te passei aqui é do ponto de vista, assim, construtivo, digamos assim, que podem tornar a sua obra mais cara ou mais barata. Eu vou citar alguns aqui agora só para você ter em mente que são importantes para você avaliar também. Por exemplo, veja se nesse bairro que você vai querer comprar esse terreno tem ali uma previsão de valorização ou não. Também veja o padrão das outras casas perto da sua, porque sim, infelizmente isso pode influenciar aí no valor da sua casa se um dia você quiser vender, se a sua casa está num padrão muito mais alto ou mais baixo, tudo isso aí também interfere. Veja se na vizinhança
segurança, você tem ali locais que promovem muitos ruídos, né? Uma casa de shows, um local que tenha muito carro, né? Uma avenida, ou um supermercado, um shopping, que vai dificultar às vezes o acesso para você chegar aí na sua casa. É legal até você visitar esse terreno em horas diferentes do dia e até mesmo dias da semana diferentes, para você saber como é que é ali o dia a dia perto daquele local. Conversar com os vizinhos também é importante para você saber um pouco disso, saber se tem algum histórico de alagamento ali quando chove muito nesse local, até para você saber a altura que você vai construir sua casa. E já tenha em mente alguma coisa que você quer para esse terreno antes mesmo de você procurar, sabe? Porque é muito importante isso aí para você conversar com o seu arquiteto. Às vezes a pessoa tem um terreno muito estreito e pequeno assim, e ela quer colocar, por exemplo, uma casa térrea. Só que para tudo que ela precisa, não vai caber numa casa térrea, tem que fazer um segundo pavimento. Ou até mesmo ela quer uma fachada com uma certa imponência e dependendo da largura, da testada daquele terreno, você não vai conseguir aquele efeito. Então assim, se você tiver opções de terreno, você pode pagar uma consultoria com um arquiteto ou até mesmo um engenheiro e ele pode te orientar de vários fatores desses que eu te falei nesse vídeo para ver qual é a melhor opção para você. Veja também a estrutura do local, do bairro, né? Se tem luz, se tem água, se tem gás encanado, se é uma coisa que você quer. Se tem, por exemplo, ali equipamentos como padaria, mercadinho e tudo mais. E faça uma visita no local, né, gente? Eu aconselho que mesmo que você tenha uma planta baixa ali com o símbolo do norte, mostrando onde que tá a questão do sol, leva uma bússolazinha para você conferir se tá certinho, vai até o local, vê se tem outras obras acontecendo ali, conversa com as pessoas que estão construindo por ali, isso costuma ajudar bastante. Até pra você saber coisas sobre o solo que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Ufa, acabei! O vídeo hoje foi grande, desculpa, muita informação, mas espero que tenha ajudado vocês. E eu quero saber de vocês agora. Vocês pretendem construir algum dia? Querem buscar um terreno? E você que já tem um terreno aí, quais são os desafios que você passou? Divide com a gente aqui que vai ajudar muita gente que está pesquisando sobre esse assunto. Mas muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Se você puder deixar um joinha, um like, se inscrever no canal, eu te agradeço demais. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.